Já está sendo gravado, então estamos voltando oficialmente para dar continuação ao workshop sobre o WordPress. Bom, eu tinha parado, tá falando sobre o esquema aqui do banco de dados do WordPress, certo? Então, antes de dar continuidade a essa parte teórica, eu acabei esquecendo de mostrar como criar um site multilingüe. Certo? Como assim, Gabriel? Trabalhar com variável de seção? A princípio é da mesma forma que você trabalhar no PHP. Você quer fazer o que com Session? Mas se você quer destruir a seção cada vez que troca de página, qual é o objetivo da seção? Para o Gabriel digitar aí. Rapaz, minha session foi esquecida. Mas por que você quer fazer isso com a session? Qual seria o objetivo? Porque o objetivo da session é você persistir a informação entre as páginas, né? Mas você poderia colocar no header sempre um session destroy lá em cima. Depois do session start, dava o destroy. Aí ele zerava tudo. É. Bom, isso aí está mais relacionado ao próprio PHP mesmo. Não tem nada especificamente relacionado ao WordPress. Certo? Eu vou abrir aqui bem rapidinho a grade do curso, só para a gente ter uma ideia do que a gente já viu, do que falta ver ainda. Então a gente viu aqui a revisão, a introdução, o básico, desenvolvimento de temas simples e avançados. Né? Eu dei algumas dicas para publicar o site, exportação de dados. Falei também sobre atualizar o WordPress e plugins. Você tem que lembrar de sempre fazer backup. Gabriel, respondo já essas suas dúvidas, terminar o raciocínio aqui. Daí a gente falou sobre multi-site, que eu vou ficar devendo esse vídeo para vocês. Daí a gente começou a falar sobre o banco de dados do WordPress. A gente vai analisar um pouco o núcleo do WordPress, para ter uma ideia melhor. Daí a gente vai ver o que? Criando shortcodes. Vamos ver criando custom posts e com taxonomias. E também vamos criar widgets mais completos. Certo? Eu coloquei aqui um item que era internacionalização. Inicialmente, meu objetivo era mostrar como que vocês poderiam desenvolver plugins de forma que as mensagens dele fossem internacionalizáveis, né? Ele pudessem ser em várias línguas. Só que aí eu achei melhor, seria mais proveitoso mostrar somente como criar um site multilingüe. Porque eu acho que vocês vão usar mais esse recurso de criar um site multilingüe do que criar um plugin internacionalizado, certo? E daí a gente vai terminar aí desenvolvendo alguns plugins para o WordPress. Vamos fazer um pequeno projeto aí com um plugin para Twitter, certo? Tá bom, o Gabriel perguntou aqui, quando muda de página, tudo se renova. Eu não estou entendendo bem o que, é que você quer, o que é que você se refere com multipáginas. Como o Gabriel Peplau, não sei se é assim que se pronuncia, falou. Eu não entendi muito bem o seu objetivo em fazer isso. Eu vou continuar e depois você pode me mandar um e-mail detalhando melhor essa sua dúvida, certo? Então, eu vou mostrar esse plugin de deixar o site multilingüe. O que acontece? O plugin, dos que eu já utilizei, o que eu achei melhor foi esse Translate. Então, vocês vêm aqui onde faz plugins, vocês baixam ele, instalam, ele permite que vocês criem sites multilingües. Como é que ele funciona? Eu vou aqui no meu painel. Não, Gabriel, isso é do PHP. Session é do PHP, tem nada a ver com WordPress. Certo? Voltando aqui então, vou aqui em plugins. Eu já baixei, já coloquei lá na parte de plugins. Daí eu vou inclusive ativar
os problemas que eu tinha desativado quando eu tentei ativar o multisite aqui. Só ativar aqui bem rápido. Pronto, o plugin é o QTranslate. Eu já baixei, coloquei na parte de plugins, vou ativar. O que é que esse plugin faz? Você vê que ele já colocou aqui, ó, o menu inglês e português. Então, se eu clicar em inglês, ele já traduz todo o painel administrativo para inglês. Se eu clicar em português, ele traduz tudo para português. Se eu venho em configurações, idiomas, aí aqui eu posso configurar o quê? Eu posso dizer qual é o meu idioma principal, no caso eu quero que seja português, certo? Daí eu posso ativar, por padrão, esses idiomas que ele já traz. Se por acaso eu quero um idioma que não tenha por padrão, eu crio um arquivo que é o arquivo POT, que é o arquivo que contém as traduções, e daí, o que é que eu faço? Eu insiro ele por aqui. Eu insiro uma bandeira para ele, daí estou configurando. Isso aqui provavelmente vocês não vão precisar usar, porque dos idiomas que tem aqui, acho que a gente só usaria no máximo inglês e espanhol. Certo? Então, se eu por acaso, se eu quiser ativar aqui o espanhol, venho ativar o idioma espanhol. Ativei o idioma espanhol. Não sei por que esse fica lento, mas vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ler aqui o que é que vocês estão falando. Como o Gabriel Peppa falou, não vi muita lógica no que você quer fazer. Hoje não é meu dia mesmo. Tudo dando problema aqui. Agora não sei por que meu servidor parou. Deixa eu reiniciar ele aqui. Agora vai. Pronto, agora foi. Vocês percebem que ele conseguiu incluir a língua e provavelmente ele conseguiu, ou conseguiu não, ele deixou como padrão a língua em inglês. Vocês perceberem, aqui tem o ling igual a, ou seja, linguagem, idioma igual a inglês. Então eu vou abrir aqui de novo, vou dar WP admin. Se ele abrir, né? Não sei porque que está lento, de uma hora para outra. Bom, aí eu vou colocar aqui, eu vou em configurações, idiomas, vou deixar como idioma principal português. Eu vou vir aqui agora em posts, todos os posts. Eu vou editar aqui, deixa eu ver aqui que eu vou editar. Vou editar uma postagem, vocês vão ver como é que eu posso definir conteúdo em várias línguas. Eu vou editar aqui notícia 7. Notícia 7 é que eu vou editar. Na hora que eu for editar notícia 7, o que é que acontece? Ele me dá o título em inglês, o título em português e o título em espanhol. Então, se eu quero que que em inglês o meu título seja News 7, beleza. Daí, qual é o meu conteúdo em português? Tá isso aqui. Meu conteúdo em inglês, por padrão, vai ser o mesmo. Mas, por exemplo, no inglês, eu vou tirar a galeria e vou só colocar aqui um texto para dizer que isso aqui é em inglês. Post em inglês. Daí eu vou atualizar. Aí vocês vão ver o que acontece. Atualizou. Daqui uns... Eu vou atualizar. Vão perceber que ficou do mesmo... Que na verdade o padrão está citado como inglês. Mas percebe o seguinte, aqui na minha URL está ling igual a inglês. Então você vê que o post retornou a versão em inglês. Vou dar um leia mais.
ele vai retornar a versão em inglês. Se eu dar um lang, se eu tirar esse lang, ele retornou a versão em português. Então, se eu colocasse um lang referente ao idioma em espanhol, então ele iria retornar a versão em espanhol do texto, certo? Então é muito simples fazer um site multilingue. Vou só ver o que aqui foi, aqui que o padrão, não sei porque foi para inglês. Deixa eu ver se foi isso aqui o problema. Porque eu tinha ativado aqui a opção de detectar o idioma do navegador e redirecionar em conformidade. Então, como o meu Mac está em inglês, então o Chrome está em inglês. Então, por isso que ele automaticamente redirecionou para o lang igual a inglês. Então, ele ainda tem um recurso de identificar o idioma do navegador, o idioma da máquina do cara, e redirecionar para o idioma correto. Certo? Ele ainda tem outro recurso, ainda você pode criar um widget. Ele vem com um widgetzinho, tá aqui, que você pode colocar ele aqui na barra lateral. Ele dá uma opção de você, tá aqui só imagem, texto e imagem, não quero o título, eu vou salvar, e vocês vão ver que aqui nas minhas páginas internas vai ser mostrado aqui um menu com as opções de idioma. Então, se eu clicar em espanhol, ele retorna a versão em espanhol. Como eu não alterei o conteúdo da versão em espanhol, como eu não alterei a versão em espanhol, ele retornou a versão em português, que é o padrão. Certo? Então, basicamente é isso para fazer um site multilingue. Não tem dificuldade, é muito simples. Basicamente, você instala o plugin e configura ele, e na hora de você criar as postagens, aí é que você define o conteúdo para cada língua. Certo? Todo mundo conseguiu entender isso? Uma dúvida? Posso continuar? O pessoal está meio parado hoje. Vou interpretar o silêncio como nenhuma dúvida. Beleza, então vou voltar agora para. Voltou a cortar? Vou continuar aqui. O que é que eu vou falar agora? Eu vou falar um pouco sobre o, o Bootstrap do WordPress. Tá cortando mesmo aí, né? Eu vi que minha latência agora realmente piorou.
Agora melhorou. O Wesley tá dando um workshop também, agora tá. Ele não vai aparecer mais não. Bom, tá aparecendo minha tela aí, tá cortando ainda. Vou tentar continuar então. Beleza, vamos lá que vamos ver se vai dar certo. Eu parei no ponto em que ia mostrar o processo de inicialização do WordPress. Certo? Tudo começa, como todos devem saber, no index.php. A primeira coisa que ele faz, o arquivo que vai carregar todo o ambiente WordPress é esse wp block header.php, certo? Então o que é que esse arquivo faz? O wp block header ele inclui outros dois arquivos, que é o wp loader e o template loader. Esse template loader é responsável por carregar o template escolhido lá no painel. Então, o template que eu ativar vai ser o template que esse arquivo aqui vai carregar. Essa função é a função que configura algumas coisas globais do WordPress, a query global. Ele seta a query do WordPress, essa função. E a WP Load ela faz uma série de verificações e de inclusões. Ele vai carregar propriamente todos os arquivos necessários para o funcionamento do WordPress. A primeira coisa que ele faz aqui é definir constantes, como a BSPath. Então, essa constante, na hora que você instala, ele gera essa BFPath, salva ela no banco de dados. Então, é uma constante que representa, né, o caminho path absoluto. Daí ele configura a reportagem de erros. Aqui ele lê o arquivo wp-config. Ele verifica se esse arquivo existe. Daí carrega se existir. Uma coisa curiosa, não sei se alguém já sabe, o wp-config poderia ser criado um level abaixo, um nível abaixo. Então ele faz essa verificação aqui. Se ele está no local comumente, né? Aí ele verifica. Se não, ele verifica se ele está em um nível abaixo, se ele está em outro diretório. Algumas pessoas gostam de fazer isso para esconder o wp-config. Né? É possível fazer também. No caso de não exigir wp-config, aí é que ele chama o instalador. Ele chama e configura um instalador do WordPress. Aquela telinha que a gente viu quando a gente instala o WordPress. Certo? Então, aqui, nesse arquivo ainda, basicamente o wp-loader vai carregar o wp-config. Então, o wp-config vai definir várias constantes, vai definir o prefixo da tabela, a linguagem do WordPress. Aqui no caso, a gente adicionou configurações do multisite. Certo? E WP Settings vai realizar mais inclusões. Parece que depois de almoço a internet resolveu não colaborar. Vocês pegaram até onde? Pegaram aqui no início de wp-config. wp-load, deixa eu abrir de novo o wp-load aqui. O wp-load basicamente ele verifica se o wp-config existe. Se existe ele carrega e se não existir ele chama o instalador do WordPress. Certo?
Então, lá o pconfig, ele vai definir configurações de conexão com o banco de dados, algumas coisas relativas ao banco de dados, e vai carregar um arquivo muito importante que é o wp-settings. O wp-settings aqui é que ele vai realmente carregar várias coisas. Vai carregar um arquivo chamado load.php, constants default, um arquivo relativo à versão do WordPress. Daí ele verifica, tem uma função para verificar a versão do WordPress, para setar constantes iniciais e várias outras coisas. Coisa interessante, esse WP favicon request, o que é que ele faz? Ele verifica se a requisição está sendo do tipo favicon. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês que estão vendo aqui, dá para ler essa saída aqui do servidor? Então eu vou abrir aqui o navegador, vou tentar mostrar para vocês, vou recarregar a página aqui. Está aqui embaixo, vou recarregar. Aqui não apareceu, ó, apareceu aqui, ó. A última requisição foi o favicon, só que ela não tem, né? O navegador, para ele capturar o favicon e colocar aqui, ele faz uma requisição HTTP só para isso. Então, o que a WordPress faz? Se a requisição for somente para pegar o favicon, então eu não quero que eu não quero carregar todo o WordPress. Ele vai mandar a cabeçada de volta, zero, e só vai retornar o favicon. Então, vai ganhar o desempenho aqui para evitar que toda vez que ele requisite o favicon, ele não carregar todo o WordPress. Uma coisa aqui, uma curiosidade que a WordPress faz para melhorar o desempenho. Não sei se alguém sabia dessa questão. Porque na hora que o navegador faz uma aquisição para pegar o favicon, ele, em tese, carrega todo o seu back-end lá do site. Mas ele vai resgatar realmente somente o favicon. Outra coisa que ele faz é uma função da WP Maintenance. O que ela faz? Ela verifica se existe um arquivo .maintenance. Esse arquivo indica que o nosso site está em manutenção. Então, se eu criar esse arquivo na raiz, então vai indicar que o nosso site está em manutenção. Certo? Eu preciso, além de criar esse .maintenance, criar um maintenance.php dentro do diretório WP Content. Por padrão, Diego, para colocar o WordPress no status de manutenção, você cria o ponto maintenance na raiz do seu WordPress e depois cria o maintenance.php no diretório WP Content Div. Todo mundo está com o áudio cortando muito. Ele tá, agora, por exemplo, já ficou excelente. Agora não deve estar mais cortando, mas ainda está oscilando muito. Agora não deve estar cortando, né? Deve estar bom agora. Está cortando ainda? Vamos tentar continuar de novo. Beleza. Então, por exemplo, quando você está atualizando o WordPress, por exemplo, automaticamente é criado esses arquivos. Daí ele fica no estado de manutenção. Certo? Então, basicamente é isso que a gente precisaria saber, só para ter uma ideia de como é que tudo é carregado. Uma outra coisa também importante que eu acho interessante vocês fazerem quando está desenvolvendo, por exemplo, vocês estão aqui, por exemplo, em um tema. Vou abrir aqui o index, por exemplo. Ele está chamando aqui uma função, por exemplo, pega aqui uma função getStageFile. Uma boa forma de vocês aprenderem a trabalhar com WordPress é visualizar o conteúdo das funções do WordPress.
Então, no NetBeans, no Windows, aperta o Ctrl e clica na função. No Mac, aperta a tecla Command e clica na função. Ele vai para a definição daquela função. Certo? Então, o que é que ele faz aqui? A gente viu como criar nossos próprios filters usando a Apple Filters. A gente poderia fazer o mesmo com as actions. A gente poderia também criar uma action, fazer lá o add action, e para executar aquela action, a gente faria um do action. A gente poderia fazer isso também. Eu posso mostrar isso na prática daqui a pouco. Então, comumente, por aqui, já está vendo que ele está usando funções que a gente utilizou para criar nossos próprios filters. Então, ele está pegando um filtro getSearchForm. Se, por exemplo, eu adicionasse um filtro lá no meu functions, colocasse addFilter getSearchForm, eu poderia modificar essa variável form aqui. Eu poderia customizar. Então, aí é que está o motivo de a gente também trabalhar com filters, trabalhar com actions. Certo? Posso continuar, pessoal? Beleza. Então, uma boa dica é sempre vocês visualizarem a definição das funções. É uma boa forma de vocês aprenderem a trabalhar com WordPress. Certo? Então, basicamente, não iria entrar muito em detalhes em falando sobre esse processo de inicialização, mas existem alguns links, eu não estou com eles favoritados aqui, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou pesquisar aqui. Tem uns diagramas de inicialização, que explica bem direitinho esse processo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. WordPress Bootstrap. Tem esse link aqui, é também interessante, recomendo vocês lerem. Ele é um artigo bem grande que ele fala em mais detalhes todo o processo de inicialização do WordPress. Isso aqui é importante para antes de fazer plugins mais avançados. É interessante vocês conhecerem como é que é inicializado algumas coisas. Certo? Então, eu vou passar esse link aqui para vocês no chat. Aí vocês podem salvar e lerem depois. Recomendo também vocês lerem esse artigo. Tem outro que eu não achei agora, que é um diagrama de inicialização. Eu posso procurar depois e daí eu passo para vocês. Certo? Bom, agora eu vou voltar um pouco mais na prática. Certo? Como é que está o áudio agora? Tá dando para acompanhar? Beleza. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? A gente vai construir. Primeiro falar sobre o shortcode. A gente vai criar nossos primeiros shortcodes. Eu vou voltar aqui. Se eu não me engano, eu estou aqui. Eu criei aqueles plugins. Eu criei aqui Actions e Filters. E eu vou criar um arquivo, um novo diretório. Eu vou chamar ele de shortcode. Daí eu vou criar um arquivo nele. Vou chamar de novo ele de main.php. Daí eu vou até copiar esse arquivo aqui, o que está dentro desse arquivo aqui para agilizar um pouco. Copiar aqui, vou mudar aqui para shortcode. Eu vou deixar aqui essa função register activation root. Apesar de não ser necessariamente ser muito necessário para a gente aqui, porque a gente não está cadastrando nada no banco de dados,
Mas enfim. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é um shortcode? A primeira coisa que você tem que entender o que é um shortcode. É, um shortcode, pessoal, é o seguinte, eu vou abrir aquele novo painel para mostrar para vocês um exemplo de shortcode. Aqui em posts, acho que está aqui em páginas sobre. Eu já deixei aqui um shortcode. Eu vou mostrar como é que eu criei esse shortcode aqui, mas o shortcode, a princípio, ele está fazendo o seguinte, ele está criando essas tabs dinâmicas. Isso aqui, ó. Eu vejo shortcode e eu defino essas tabs dinâmicas aqui, usando o jQuery Tools, certo? Então eu vou voltar aqui. Como é que ajuda um shortcode? O shortcode ele poderia simplesmente ser da seguinte forma. Se eu fizesse o seguinte, meu shortcode, isso daqui já seria um shortcode. Voltou a cortar agora? Isso daqui já seria um shortcode. Então eu poderia criar um shortcode com o nome. Deixa eu explicar aqui novamente. Bom, se está cortando muito, a gravação vai ficar cortada também, porque é gravado lá no servidor da Adobe, não aqui no meu computador. Então a gente tem duas opções, né? Ou continuar assim ou tentar adiar. Eu terei que ver um dia. Realmente eu não sei o que foi que deu, que a internet voltou a oscilar muito agora, tá? Quando ela tá oscilando muito aqui ainda. Então é o seguinte, a gente pode combinar de fechar por hoje aqui. Hoje de manhã deu para acompanhar direitinho, né? Acho que a internet deu para acompanhar de manhã. Tá? A gente poderia passar o que a gente fez de manhã para vocês. Daí a gente combinaria outro dia para finalizar esse curso. Ficariam aí faltando três aulas, né? Três. Gabriel, se for para ficar escrevendo aí, é melhor adiar mesmo. Bom, no caso de adiar, qual seria o dia bom para vocês? Não, com certeza vai ser aos sábados, né? Porque que o curso foi, inicialmente foi sábado, ele tem que ser sábado, né? Ah, sim, tá ligado.
Ou então, acho que a maioria aqui quer dia 14, a gente poderia fazer de 1 hora, 1h30. Acho que melhor 1 hora para não acabar muito tarde. Daí de 1 hora até seria 6h30, né, para acabar. Porque se for depois de 1h30 vai terminar muito tarde. A gente tem que dar mais 5 horas e meia de curso. 1h30, tá certo? Então a gente mantém um padrão de 1h30, aí vai de 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, tem que ir até 6h30. Para dar as 5 horas e meia de curso. Eu acredito que o Welles vai entrar em contato com vocês de novo para ver essa questão. Mas todo mundo que está aqui ah, gostaria de ser no dia 14, de 1h30 às 6h30. É até uma nova oportunidade para quem não veio hoje assistir o curso, né? Hoje faltou bastante gente. Basicamente a próxima aula vai ser plugin de shortcode e widgets custom post type.